Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, mais uma aula na carta de Efésios. Hoje falaremos sobre o capítulo 3 de Efésios e antes de começarmos então a aula, vamos orar. Deus amado, obrigada pelo privilégio e a responsabilidade de poder estar aqui compartilhando a Tua palavra com os meus irmãos e as minhas irmãs. Te peço nesse momento que a Tua palavra e não a minha seja aquilo que será explicado hoje aos irmãos. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus misericordioso e apesar das nossas limitações, o Senhor tem nos permitido entregar a Tua palavra. Que ela seja útil para a prática dos meus irmãos, que ela caia em terreno fértil para que frutifique, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos ver o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. E eu separei em 3 partes e cada uma dessas partes tem tópicos. Então, vamos começar com a primeira parte, que é o mistério ou o plano do Evangelho revelado. Isso nós vamos nos basear nos versículos 5 e 6 de Efésios 3. E lá, nos versos 5 e 6, pela Ara, nós lemos o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Na Nova Versão Internacional, esse versículo se lê assim: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Esse co-herdeiros, o grifo é meu, não está grifado na Bíblia. Mas o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que o plano, o mistério de Deus que foi revelado, quer dizer nessa parte que os gentios foram alcançados pela graça de Deus? Não é isso que ele está querendo dizer, não. Porque, inclusive, no Antigo Testamento já havia na palavra de Deus a profecia de que os gentios haveriam de ser alcançados pelas promessas de Deus. Tanto é que lá no livro da profecia de Isaías, no capítulo 49, verso 6, se lê o seguinte: ele diz, e esse ele é Deus: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Está se referindo à palavra profética do profeta Isaías. Eu farei luz para os gentios e você levará minha salvação aos confins da terra. Então, lá no profeta Isaías, já estava
dito na palavra de Deus, eu o farei luz para os gentios. Então, aí se quer dizer, Deus está querendo dizer que os gentios seriam alcançados pelas promessas de Deus e não apenas o povo de Israel. Então, o que é que, se não é que os gentios iam ser alcançados pela graça de Deus, o que é que o apóstolo está querendo dizer aqui? Que eles não apenas seriam alcançados, mas seriam co-herdeiros. Em algumas lições atrás, a gente veio falando, em Gálatas ainda, sobre a adoção de filhos, de que nós somos alvos. Então, somos filhos adotivos de Deus, por meio do sangue de Jesus. E somos, portanto, herdeiros, porque filhos, disso nós falamos algumas aulas atrás, que filhos adotivos também são herdeiros. E agora, nesse versículo, ele está explícito que não só nós somos herdeiros das promessas de Deus, da graça de Deus, mas nós somos co-herdeiros, ou seja, herdeiros juntamente com o povo de Israel. Então, a primeira coisa que nós queremos salientar aqui é que nós, gentios, nós, não judeus, somos não só alcançados pela graça de Deus através de Jesus, mas nós somos herdeiros das suas promessas e co-herdeiros com o povo de Israel. Continuando, o segundo tópico dessa primeira parte nós temos o privilégio de compartilhar o plano de Deus, ou seja, o mistério de Deus. Isto está lá nos versos 8 e 9 de Efésios 3, onde a gente lê o seguinte, segundo a tradução NVI, Nova Versão Internacional: embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o apóstolo aí está querendo mostrar que nós somos herdeiros do privilégio de manifestar às nações, às pessoas com quem a gente convive. Assim como Paulo, que modestamente, gente, se descreve aqui como o menor dos menores dentre os santos, ele reconhecia que era graça de Deus poder anunciar, no caso dele, que foi especificamente separado por Deus para anunciar aos gentios a mensagem de Cristo, que, segundo diz o nosso versículo, durante as épocas passadas, esse mistério foi mantido oculto em Deus. Mas agora, depois de Cristo ter vindo ao mundo, esse mistério, esse plano de Deus estava revelado. E não só revelado, mas então cumpria e cumpre a nós, como filhos de Deus, como co-herdeiros das promessas e da graça de Deus. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de comunicar a mensagem de Cristo. E nós precisamos assumir esse compromisso de propagar a mensagem de Cristo. São só os missionários que têm que assumir esse compromisso? Com certeza não. A todos nós, a ordem de propagar a mensagem de Cristo, ela está, na verdade, destinada a todos nós. É um privilégio. Será que nós temos encarado a pregação da mensagem de Cristo como um privilégio que nós temos? O apóstolo Paulo se considerava não só
uma pessoa assim, indigna, o menor dos menores dentre os santos, mas ele se considerava um privilegiado da graça de Deus por poder comunicar aos gentios a mensagem de Cristo. E nós? Nós temos colocado, dado a devida prioridade à graça de Deus na nossa vida. Nós temos aproveitado as oportunidades que surgem de falar a mensagem de Cristo no nosso trabalho, na nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos que não foram ainda alcançados pela graça de Deus. Esse é um privilégio e uma responsabilidade que nós precisamos assumir. O próximo tópico está lá no verso 12 do capítulo 3 e diz: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E um pouco mais fácil de entender, a nova versão transformadora: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Gente, vocês se lembram que antes de Jesus, o acesso das pessoas à presença de Deus era limitado, dependia de intermediário humano, porque os sacerdotes, o clero judeu é que fazia a intermediação entre o povo e Deus. Mas vocês se lembram que quando Jesus foi crucificado e entregou o seu espírito, o véu que separava o Santo dos Santos do restante, dos outros compartimentos do templo, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Então, o acesso, a partir daquele momento, o acesso a Deus passou a ser liberado. Não havia mais barreira, não havia mais véu. E isso está descrito lá em Hebreus, onde nós lemos lá no capítulo 10 que foi aberto, o véu se desfez, né, se rasgou, e aí, por um novo e vivo caminho, nós passamos a ter acesso direto a Deus. Eu que sou mais antiga, ainda sou da época das secretárias eletrônicas. Vocês lembram das secretárias eletrônicas, gente? Às vezes a gente tinha a secretária, deixava uma mensagem lá, e às vezes a gente estava querendo falar com alguém e ligava para a pessoa e atendia a secretária eletrônica. E aí você escutava mais ou menos assim: no momento não posso atender, mas deixa o seu recado e o seu número, que quando eu puder eu te atendo. Era assim, mais ou menos, que as pessoas deixavam as mensagens na secretária eletrônica. E, gente, vamos combinar aqui, hein? Quem é que gosta de ligar para call center? Sabe, quando você precisa falar com a sua operadora de celular, quando você precisa falar com algum lugar em que você tem aqui, né, com a CPFL, com o DAI, esses lugares que você precisa ligar, o banco, e você precisa ligar para um call center. Quantas vezes a gente fica na fila e quantas vezes a gente desliga, porque a gente cansa de ficar esperando na fila. E aí, o que isso tem que ver com a nossa mensagem? Nosso acesso a Deus, diferentemente da secretária eletrônica, diferentemente da fila que eles nos colocam nos call centers da vida, o nosso acesso a Deus é livre. Nós não ficamos esperando na fila para falar com Deus. É uma coisa direta. O nosso contato com Deus é direto. E mais, também a nossa conexão não cai, não. Nós, nesses tempos de pandemia, em que a gente está tendo que fazer as coisas algumas vezes dá um tilt, né, na conexão,
e a transmissão é interrompida porque a conexão cai. Com Deus não é assim. A conexão com Deus não cai nunca. E por que é que às vezes a gente abre mão desse contato com Deus? Vocês já pararam para pensar que nós temos uma fonte inesgotável, direta, magnífica, conexão que não cai. E muitas vezes somos nós que não fazemos o contato, somos nós que não ligamos, ou somos nós que falamos assim, mais tarde a gente retorna a esse contato. Como é que a gente pode ser tão ocupado durante os nossos dias que a gente não tenha tempo para se comunicar com Deus? Vocês, não sei se vocês já estiveram diante de alguma autoridade, alguma pessoa que tenha, algum tipo de autoridade. Outro dia nós vimos num vídeo, o Mauro, ele foi lá conversar com o vereador. E o vereador é uma autoridade civil na nossa cidade, assim como o prefeito, assim como vários, os delegados, pessoas de autoridade. Outro dia eu estava escutando uma pregação de um pastor lá de São Paulo, e ele, além de pastor, ele escreve livros, então eu não sei por que acesso, por que cargas d'água ele tinha. Ele foi lá a Brasília e levou um livro que ele escreveu lá para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele dizia assim, que quando ele entrou na sala do ministro, ele já, de tanto diploma que ele via na parede, você já fica até meio constrangido de tanto diploma. E aí ele foi lá, entregou o livro dele para o ministro, disse que o ministro olhou ele o tempo todo, de cima para baixo, não deu muita moral, foi assim meio seco, e aí ele foi embora meio sem graça, Tipo assim, vim aqui entregar meu livro, Ele nem deu moral, nem ligou muito. E era apenas uma autoridade terrena, gente. Nós, na verdade, nós temos acesso ao Criador do universo. Temos liberdade para conversar com Ele direto. E não é só isso. Diferentemente do tal do ministro do STF, que não deu moral lá para o livro do pastor, o nosso Deus se interessa por nós e pelos nossos problemas, porque Ele é nosso Pai. Assim como nós estamos sempre interessados naquilo que interessa aos nossos filhos e nos problemas deles, assim é o nosso Deus conosco. Ele também se interessa por nós e pelos nossos problemas. E nós somos sempre bem-vindos à presença dele. Ele nunca nos tolera o nosso acesso. Não, nós somos bem-vindos. Então, uma coisa para guardar aqui desse texto é: não desperdicemos o privilégio, a graça, o presente que nós temos de ter acesso livre ao Criador do universo, que é nosso Deus, nosso Pai. Continuando. Segunda parte. Na segunda parte do capítulo 3 da carta aos Efésios, nós vemos motivos de uma oração que Paulo estava fazendo pelos crentes a quem ele dirigiu essa carta. E a gente vai ver agora os tópicos que mostram motivos de Paulo para orar pelos destinatários da carta aos Efésios. Primeiro tópico, ele pede poder para sermos espiritualmente fortes por meio do Espírito Santo. Isso está lá em 3,16. E eu
coloco poder para nós sermos, porque nós estamos incluídos entre aqueles santos, o povo de Deus que está recebendo a carta aos Efésios. Nós também somos alvos da carta aos Efésios. E lá em 3,16 nós lemos o seguinte, pela Almeida Revista Atualizada: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito do homem interior. E pela Nova Tradução na linguagem de hoje, nós lemos assim: eu peço a Deus que da riqueza da sua glória a Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Gente, como é que nós temos poder para ser espiritualmente fortes? Lá mesmo na carta aos Efésios, no capítulo 1, os versos 19 e 20, a gente lê assim: Paulo também, falando em oração: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Então, quem é que nos torna espiritualmente fortes? Esse é um tema da oração de Paulo. É o próprio Espírito Santo de Deus, uma das pessoas da Trindade. E qual é o poder desse Espírito Santo? Fonte da nossa força. Ele é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o que eu acabei de ler em Efésios 1, 19 e 20. O poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que está a nosso dispor, à nossa disposição, para nos fortalecer espiritualmente. Além disso, lá em Lucas 11:13, a palavra diz o seguinte: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E aí, como é então que a gente recebe esse poder do Espírito Santo na nossa vida? Pedindo. É isso que diz esse versículo lá do Evangelho de Lucas, que o Pai, assim como a gente, humanos, falhos, imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, por que é que o Pai não nos daria o Espírito Santo se a gente pedir? E Ele dá. E mais um exemplo de ação poderosa, super poderosa do Espírito Santo, nós ainda vemos lá no Antigo Testamento, quando foi o mesmo Espírito que lá em Ezequiel 37, lembram-se da história do Vale dos Ossos Secos? Era um vale, uma visão que Ezequiel teve de um vale cheio de esqueletos. E sob ordem do mesmo Espírito Santo que está à nossa disposição para nos fortalecer, aquele exército de ossos secos, por fim, teve vida. O mesmo Espírito Santo que deu vida, na visão de Ezequiel, a um montão de esqueletos, é o mesmo Espírito Santo que está à nossa disposição para que nós sejamos fortalecidos. Continuando. Voltando aqui. Então, só para terminar esse tópico, a caminhada está difícil. Hoje em dia está mais difícil do que estava uns tempos atrás. E é esse mesmo Espírito Santo que é capaz de nos fortalecer para essa caminhada difícil, porque nós, muitas vezes, não estamos preparados para enfrentar os problemas com que nós nos deparamos, mas Deus sempre está preparado. Então, vamos levar também para a vida essa mensagem de que o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição para nos fortalecer
espiritualmente, para nos fortalecer para a vida, para nos fortalecer para as nossas batalhas. Continuando. A nossa oração com relação às coisas que nós podemos pedir ao Espírito Santo e devemos pedir para que Ele atue na nossa vida, no convencimento de pecado. A palavra de Deus nos diz lá em 1 de João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas para a gente confessar um pecado, antes de tudo, a gente precisa estar convencido de pecado. Então, uma das coisas que deve fazer parte da nossa oração a Deus, ao Espírito Santo de Deus, é que Ele nos convença daquilo que se constitui pecado na nossa vida. Assim como o salmista dizia lá no Salmo 139, sonda-me, Deus, e vê se há algum mau caminho na minha vida. Como diz uma outra tradução, vê se na minha vida há alguma coisa que te ofende. Isso é pedir que o Espírito Santo nos convença de algum pecado que exista na nossa vida. Além disso, é o Espírito Santo, como eu já disse agora há pouco, que nos dá força e coragem para o caminho quando ele está difícil à nossa frente, como está agora. Mas nós podemos ter força e coragem através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E além do mais, é o Espírito Santo que pode nos dar vitória sobre o pecado que nos assedia. Como eu falei na aula passada, o pecado já não pode mais ter domínio sobre nossa vida, mas existem alguns pecados aos quais nós temos que resistir mais frequentemente. Tem o pessoal que brinca e diz que assim, são os nossos pecados de estimação. Todos nós temos, irmãos, algum tipo de pecado em que nós temos mais facilidade de cair. E também é o Espírito Santo de Deus que nos dá força para que nós tenhamos vitória contra esse pecado que mais frequentemente nos assedia. Continuando, diz o verso 17 do capítulo 3, que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então, é mais um motivo de oração, da oração do apóstolo Paulo, para que Cristo viva, para que Ele habite no coração da igreja através da fé. Nós, irmãos, quando nós lemos aí nesse texto que Cristo habite ou que Cristo viva pela fé no nosso coração, no original, isso aí está querendo dizer que Cristo fique em casa, que Cristo se sinta em casa no nosso coração, que Ele se sinta à vontade no nosso coração. Mas se o nosso coração estiver contaminado por pecados que a gente insista em não abandonar, se o pecado ainda dominar a nossa vida, Cristo com certeza não vai habitar à vontade, não vai se sentir em casa no nosso coração. Através do processo da santificação, como indivíduos e como igreja, a boa obra de Deus na nossa vida, aquela que está lá descrita em Filipenses 1,6, que é a boa obra que ainda não está completa, mas que está se completando através do processo de santificação na nossa vida, que essa boa obra é que vai deixar Cristo habitar de maneira confortável na nossa vida. E assim, nessa boa obra, no processo da santificação, a gente o resume de maneira muito simples, dizendo que é a obra através da qual nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E o que é que Paulo continua nos dizendo no versículo 17 de Efésios 3? Que nós temos que ter raízes e alicerces no amor. E estando vós
arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer que nós tenhamos raízes. É isso que diz na NTLH. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Irmãos, lá em Colossenses 3, os versos 12 a 14, a gente lê o seguinte: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, esses somos nós. Aí o apóstolo vai citar uma série de características boas, de virtudes que nós como indivíduos e como igreja de Cristo, como Pieba, nós precisamos desenvolver. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, várias características que os indivíduos e a igreja como um todo características que devem ser cultivadas. E termina assim esse trecho: acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia, que nós conhecemos mais como o amor, que é o vínculo da perfeição, ou seja, é o elo que liga todas aquelas outras características, aquelas virtudes que foram nomeadas, tipo compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, capacidade de perdoar, de compreender uns aos outros. Tudo isso é ligado pelo amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo da perfeição. Então, falando em amor, o conhecimento da palavra, ou o conhecimento de maneira geral, é uma coisa boa? Sim, o conhecimento é bom, mas o amor é ainda melhor. Não adianta a gente conhecer a Bíblia, saber citar versículos, dar uma boa aula, pregar muito bem, mas tudo isso sem amor. Conhecimento é bom, mas amor ainda é melhor. Conquanto o poder possa ser útil, poder é útil, bem utilizado é utilíssimo, né? Quando você tem poder na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa Pieba, se você tem um cargo, poder igual a cargo, uma responsabilidade na igreja. Você pode ser útil usando seu poder? Com certeza pode, mas o amor é ainda mais útil. Então, se você usar o seu cargo, sua responsabilidade para utilidade no reino, se você fizer isso com amor, isso vai ser ainda mais útil. Conquanto a experiência me ensine muitas coisas, a gente vai vivendo, né, irmãos, e a gente vai aprendendo coisas. A experiência de vida vai nos ensinando coisas, mas o amor me ensina a usar o que eu já sei através de conhecimento ou através da experiência para abençoar. Portanto, irmãos, o que a palavra nos diz é que a raiz, nós como comunidade Pieba, precisamos estar enraizados em amor, assim como a planta depende da sua raiz para adquirir a nutrição que vai fazê-la viver, a nossa igreja também vai viver. Mas quanto mais enraizada em amor estiver, assim como os alicerces bem feitos da casa, né, Mauro, sustentam essa casa, quando nós estivermos alicerçados em amor, esse amor também vai sustentar a nossa comunidade da maneira mais agradável a Deus, da maneira mais proveitosa no reino. Continuando. O quarto tópico dessa oração de Paulo fala das 4 dimensões do amor de Deus. Fala dessa maneira: podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Na versão transformadora diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que ele seja grande demais para ser inteiramente compreendido. A palavra de Deus está nos dizendo que nós, mesmo que a gente queira, a gente nunca vai compreender inteiramente o amor de Deus, porque ele é grande demais para ser totalmente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Vamos falar sobre essas 4 dimensões do amor de Deus, citadas aí: largura, comprimento, altura, profundidade. A largura, qual é a largura do amor de Deus? Ela alcança o mundo todo. Não tem parte do nosso mundo, do nosso planetinha, que não seja alcançada pelo amor de Deus. Lá em Marcos 16:15, a palavra de Deus diz o seguinte: que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda a criatura, ou seja, alcançar o mundo todo com a palavra de Deus. Essa é a largura do amor de Deus, o mundo todo. Qual é o comprimento do amor de Deus? A nossa vida inteira, enquanto vivemos, o amor de Deus sobre nós vai continuar durando. E não só na nossa vida, como em todas as eras. O amor de Deus dura desde que o mundo é mundo. Desde que ele fez o nosso mundo e o nosso universo com amor. E mesmo depois que nós o afrontamos com o nosso pecado, ele continua nos amando. Amor que dura por todas as eras. A altura do amor de Deus, ela se estende aos céus para trazer o Filho amado, que se esvaziou da sua majestade por amor, como diz lá em Filipenses 2, de 6-8, que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se humilhou, se tornou um ser humano e até a morte, e uma morte de cruz, uma morte humilhante. Essa é a altura do amor de Deus. Se estende até os céus para trazer o Filho dele. E a profundidade do amor de Deus é do Deus que suportou a morte na pessoa de Jesus, em sofrimento, para a expiação dos nossos pecados. Lá em Isaías 53:5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz, ou seja, a nossa paz com Deus, foi conquistada através das pisaduras de Jesus, através dos ferimentos infligidos a Jesus. E assim nós somos curados do nosso pecado. E ser cheio da plenitude de Deus, gente, é dar lugar para que o Espírito Santo de Deus preencha ao máximo cada compartimento da nossa vida. Seja a nossa vida física, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, todos são compartimentos que nós temos que dar amplo tráfego ao Espírito Santo, na nossa vida conjugal, nossa vida como pais, como mães, também como filhos e filhas, nossa vida profissional, a nossa vida financeira, a nossa vida como membros da PIEBA, da Comunidade dos Santos, nossa vida como cidadãos, que tudo isso, em todos esses compartimentos, nós devemos dar ao Espírito Santo livre trânsito, para que ele atue com o seu poder e vá transformando a nossa vida. Seguindo. A terceira parte se chama doxologia, está lá nos versos 20 e 21. O que é uma doxologia? Doxologia é uma oração de louvor a Deus. E que oração de louvor a Deus é essa? Ela diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, e o seu poder que atua em nós é o Espírito Santo de Deus. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. A gente conhece esse versículo. E esse versículo nos faz lembrar que Deus, o nosso Deus, é aquele
que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou sequer do que nós pensamos. Um dia eu estava lendo um comentário de devocional e o autor dizia assim, né, que existem vários títulos, vários nomes para Deus, né, tipo El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shammah, vários outros nomes de Deus, mas que ele gosta de colocar na vida dele, e eu gostaria também de colocar na minha vida um outro nome de Deus, o Deus que faz infinitamente mais. Sabe, nós somos como aquele menininho que estava lá entre o povo que estava ouvindo Jesus e ele tinha 5 pães e 2 peixes. E foi isso que ele ofereceu. Foi isso que ele ofereceu. E foi através desses 5 pães e 2 peixes que Jesus operou. E se fez o milagre. E milhares foram alimentados. Hoje nós chegamos para Deus e podemos dizer para Ele: olha, Senhor, só temos alguns pães, é isso que eu tenho para oferecer. Mas nós estamos falando com o Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, o que nós pensamos. Nós somos frágeis, vasos de barro, mas vasos de barro, como diz lá em 2 Coríntios, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Qual é esse grande tesouro? É o poder desse Deus que pode fazer infinitamente mais, aquele que pode infinitamente mais. E assim, apesar de nós termos vasos frágeis de barro, fica evidente que o grande poder vem de Deus e não vem de nós. É a esse Deus que nós servimos, irmãos, o Deus que pode fazer infinitamente mais. E é a Ele que nós glorificamos aqui, como indivíduos, como igreja, o Deus que nós vimos, cujo mistério, o plano dele foi revelado depois de Jesus, que nos tornou co-herdeiros. Valorizemos, irmãos, a possibilidade que Deus nos deu de nós sermos herdeiros da sua graça, filhos adotivos. Nós temos o privilégio de compartilhar o plano de Deus com aqueles que ainda não o conhecem. Usemos utilizemos, vamos para a nossa vida, para essa nova semana, com a mente de que a nós pertence o compromisso de compartilhar a mensagem de Jesus. Vamos nos lembrar que nós temos livre acesso a Deus. Isso é um privilégio. Deus está sempre disposto a nos ouvir. Nem sempre Ele nos responde conforme a nossa vontade, mas Ele nos responde sempre conforme aquilo que nós necessitamos e o que é melhor para nós. Sejamos agradecidos, irmãos, pelo livre acesso que temos a Deus e façamos uso da oração, que é o nosso livre acesso a Deus. Que nós lancemos mão do poder que o Espírito Santo efetua na nossa vida, convencendo-nos dos nossos pecados, nos dando força, coragem para caminhos que muitas vezes são difíceis e nos dando vitória sobre os pecados que nos assediam frequentemente. Que Cristo de fato viva à vontade, confortavelmente no nosso coração, para que nós cada vez mais queiramos ficar parecidos com eles e que como indivíduos e como Pieba, nós estendamos as nossas raízes e os nossos alicerces no amor. E vamos nos lembrar que o amor de Deus, apesar de nós não podermos compreendê-lo inteiramente, ele alcança a largura do mundo todo, o comprimento da nossa vida toda e de todas as eras, de todas as épocas do mundo.
Ele chega às alturas de ter trazido de lá o Filho amado de Deus e à profundidade de este mesmo Filho ter suportado a morte para que nós tivéssemos paz com Deus. E louvemos a esse Deus, oremos louvando a Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder do Espírito Santo atuando em nós. Vasos de barro, mas vasos de barro que tem dentro de si o poder do Espírito Santo atuando. Senhor Deus, nosso Pai, querido Jesus e Espírito Santo que habita em nós, ajuda-nos a ir para mais uma semana, levando para as nossas vidas aquilo que a Tua Palavra, através da carta de Paulo aos Efésios, nos ensina hoje. Que isso não fique escondido lá no mais profundo do nosso inconsciente, mas que isso faça diferença na nossa vida, nesta semana e nas semanas que hão de vir. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz de Jesus, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Até!